Vamos para mais uma aula de biologia com o professor Roque Alves, beleza? E a aula de hoje, muitíssimo importante, uma matéria que cai muito em vestibular e prova de concurso. Que matéria é essa? A ecologia, senhores. A ecologia. Muito bem. Alguém sabe o que se estuda nessa matéria chamada de ecologia? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que uma casa é ecologicamente correta, que um automóvel é ecologicamente correto. Mas, na verdade, o que significa que uma coisa é ecologicamente correta? O que significa essa palavra ecologia? Certo? O nome significa eco, né? Significa casa. Logia significa estudo. Significaria aí o estudo da casa. Mas que casa é essa que ele está falando? Será que é da minha casa, da sua casa? Não. A ecologia é uma ciência que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente, certo? Então, o conceito dessa palavra ecologia é essa. É a parte da biologia que estuda a relação que existe entre os seres vivos e a relação dos seres vivos com o meio ambiente. É isso que estuda a ecologia. Então, quando você fala, por exemplo, que um carro é ecologicamente correto, quer dizer que esse automóvel ele não vai prejudicar o ambiente. Uma casa é ecologicamente correta, quer dizer que essa casa ela não vai provocar poluição, não vai afetar o ambiente, certo? Então pensa nisso. A ecologia é a parte da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e como esses seres vivos interagem com o ambiente. Beleza? Certo? Então nós vamos falar sobre... E essa ciência, a ecologia, né, é uma ciência bem recente. Começou-se a estudar a ecologia depois que percebeu como que o ser humano, através de suas ações, começou a afetar o seu próprio estilo de vida. Ele percebeu que o ambiente estava sendo prejudicado e sua qualidade de vida também estava sendo prejudicada. Você já sabe muito bem o que é poluição, as várias formas de poluição que existem no nosso planeta. Então, a ecologia ela começou a ser estudada a partir daí, certo? E para que você entenda a ecologia é uma ciência multidisciplinar, no caso, né? Ela engloba elementos dentro da química, dentro da física, dentro da história, geografia, né? Então, por isso que ela é muito cobrada em concursos, no Enem, prova de vestibular, beleza? Então, nós vamos começar a ecologia falando sobre a primeira parte da ecologia, que é como que a vida se organiza no planeta Terra. Nós vamos falar sobre níveis de organização da vida. Muito bem. E o que são esses níveis de organização da vida? Isso é a forma com que a vida se organiza no nosso planeta. Você já deve ter ouvido falar que todo ser, para ser considerado vivo nesse planeta, ele tem que ser formado pelas menores unidades vivas que existem. E quais são essas unidades vivas, senhores? Quais são as menores unidades vivas que existem? É lógico, são as células, certo? As células são as menores unidades vivas que existem. Você sabe que existem vários tipos de célula no nosso planeta. Existe a célula animal, a célula vegetal, a célula procarionte, a célula eucarionte, né? Nós temos no nosso corpo, por exemplo, vários exemplos de célula, como a célula muscular, como o neurônio, como as células epiteliais. Nós temos o espermatozoide, que é uma célula reprodutiva, o óvulo, que é uma célula reprodutiva, certo? Então, os organismos eles são formados por essas unidades, né, chamadas de células. Os seres vivos são formados por unidades chamadas de células. E quando você tem um conjunto de células que fazem a mesma coisa, que tem a mesma função, certo? Um conjunto de células que tem a mesma função, eu chamo isso dentro da ecologia, dentro dos níveis de organização da vida, de tecido. Você já deve ter ouvido falar essa palavra, tecido, né? Tecido, o que é um tecido do ponto de vista biológico? É um conjunto de células que possui a mesma função, certo? Por exemplo, você não tem uma célula muscular, você tem milhares de células musculares, milhões de células musculares que vão fazer a mesma coisa, que é realizar contração. Você não tem um neurônio, você tem o chamado de tecido nervoso, que é formado por vários neurônios. Vocês estão entendendo, senhores? Então, o que é um tecido? O tecido é um conjunto de células que possui a mesma função, certo? Bem, só que você sabe que os tecidos eles não estão trabalhando de forma independente dentro do nosso organismo. Nosso organismo, os tecidos trabalham em conjunto, né? Então você tem o tecido nervoso trabalhando junto com o tecido muscular, né? Que trabalha junto com o tecido ósseo, que trabalha junto com o tecido cartilaginoso. Então você tem
um conjunto de tecidos que vai possuir uma função, que vai ser determinante para uma função. Então, você aprendeu que todo ser vivo é formado por células. O conjunto de células forma um tecido. E um conjunto de tecidos trabalhando junto forma um órgão, certo? Então, um órgão, ele é um conjunto de tecidos. Você vai ter nos órgãos, né, vários tipos de tecidos, só que eles vão ter proporções diferenciadas, certo? Por exemplo, no coração, você vai ter uma grande quantidade de tecido muscular. No cérebro, você vai ter uma grande quantidade de tecido nervoso, certo? Nos ossos, você vai ter uma grande quantidade de tecido ósseo. Na pele, você vai ter uma grande quantidade de tecido epitelial, certo? Então, só que você vai ter outros tipos de tecidos também nos órgãos, só que em proporções diferenciadas. Então, células formam tecidos que formam órgãos. E você sabe que os órgãos não trabalham de forma independente, né? Os órgãos trabalham juntos, beleza? Você tem, por exemplo, a boca trabalhando junto com a faringe, que vai trabalhar junto com a laringe, que vai trabalhar junto com a traqueia, os pulmões. Então, quando você tem um conjunto de órgãos trabalhando para uma função, como que eu chamo isso? Eu chamo isso de sistema, certo? Então, você já deve ter ouvido falar sobre vários exemplos de sistema. Por exemplo, o sistema digestório. Ele é formado pela boca, pela língua, pelos dentes, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Então, quando você tem um conjunto de órgãos trabalhando para uma função, você chama isso de sistema, certo? Por exemplo, o sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos, né? O sistema respiratório, ele é formado pelo nariz, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, diafragma. Então, você tem vários órgãos trabalhando para essa função que é chamada de respiração. Vocês estão entendendo, senhores? Então, por exemplo, sistema urinário. Qual é o sistema urinário? Ele é formado pelos rins, ele é formado pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. Beleza? Então, um sistema é um conjunto de órgãos trabalhando para uma função. E quando você tem vários sistemas trabalhando em conjunto, você chama isso de organismo dentro da ecologia, dentro dos níveis de organização da vida. Então vamos voltar para relembrar. O conjunto de células formam tecidos. O conjunto de tecidos formam órgãos. O conjunto de órgãos formam sistemas. E os sistemas formam organismos. Beleza? Certo, muito bem. Quando você tem no planeta, né, um conjunto de seres vivos que fazem parte da mesma espécie, dentro da ecologia, nós chamamos isso de população. O que é uma população? Para você que não lembra, população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Então, quando você tem um conjunto de tamanduás bandeira, então você vai ter uma população de tamanduá, certo? Você tem um monte de indivíduos da mesma espécie de mosca ali, você vai ter a população de moscas, população humana. Então, o que é uma população? É um conjunto de seres vivos que fazem parte da mesma espécie. Beleza? Quando você tem um conjunto de populações, várias populações trabalhando em conjunto, várias populações ali naquele mesmo espaço, você chama esse conjunto de populações de comunidade, certo? Então, comunidade é um conjunto de populações, e lembrando que populações é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Beleza? Muito bem. Agora que chegou o pulo do gato dentro da ecologia para você aprender, meu amigo. Quando você junta as comunidades, ou seja, o conjunto de indivíduos da mesma espécie, e acrescenta o ambiente que esse ser vivo está inserido, certo? Você chama isso de ecossistema. Beleza? Então, preste atenção. Um ecossistema, ele é formado por um conjunto de comunidades e o ambiente em que essas comunidades estão inseridas. Então, a gente fala o seguinte, que um ecossistema ele é formado por dois tipos de fatores. Os fatores chamados de fatores bióticos, que são os fatores que possuem vida. Por exemplo, quais seriam os elementos bióticos de um determinado ecossistema? Igual você está vendo aqui, né? Você vai ter as plantas, você vai ter os animais, provavelmente fungos, bactérias, protozoários. Então, tudo que é vivo
é chamado de fator biótico dentro daquele ecossistema, beleza? Então, um ecossistema, além dos fatores bióticos, que são os fatores vivos, um ecossistema também ele é formado pelos elementos, os fatores abióticos. E o que seriam os fatores abióticos? Seriam os fatores climáticos, os fatores ambientais, né? A atmosfera, a temperatura, a pressão, a umidade, a salinidade, a pluviosidade, certo? Então, todos esses elementos não vivos que estão dentro daquele ambiente, eles são chamados de fatores abióticos. E esses fatores abióticos, eles são extremamente importantes para a sobrevivência ou não daquele indivíduo dentro daquele ecossistema. Para que o indivíduo possa sobreviver dentro daquele ecossistema, ele tem que se adaptar aos elementos abióticos que existem naquele ecossistema, certo? Muito bem, então lembra disso. O que é um ecossistema? É um conjunto de fatores bióticos e abióticos, certo? Muito bem. Então, continuando, né? Então lembra, vamos voltar tudo. Todo ser vivo é formado por células. Células que possuem a mesma função, a gente chama isso de tecido, certo? Os tecidos trabalhando em conjunto nós chamamos de órgãos. O conjunto de órgãos trabalhando para a função, nós chamamos isso de sistemas. E o conjunto de sistemas formam um organismo. Quando eu tenho um conjunto de organismos da mesma espécie, eu chamo isso de população. O conjunto de populações, comunidade. Quando eu incluo a comunidade e os fatores abióticos, eu estou chamando isso de ecossistema, certo? Então, quando eu tenho grandes ecossistemas, ou seja, grandes regiões que possuem semelhanças entre os seus fatores bióticos e abióticos, nós chamamos isso dentro da ecologia de biomas, certo? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, sobre os biomas brasileiros. Por exemplo, a floresta amazônica é um exemplo de bioma brasileiro. Mas por que nós chamamos toda aquela região de floresta amazônica? Foi um doido lá que falou, eu vou chamar isso aqui de floresta amazônica. Não. Isso é porque naquela região que nós chamamos de floresta amazônica, existem semelhanças entre os elementos bióticos e abióticos, certo? Então, em toda aquela região, existe um clima, né, que é semelhante, vai existir seres vivos, espécies de plantas e animais que vão circular por toda aquela região que eu chamo de floresta amazônica, certo? Por exemplo, o outro bioma brasileiro, que é o cerrado, né, com a sua vegetação rasteira. Então, você percebe, se você andar pelo cerrado, por toda aquela região chamada de cerrado, você vai perceber que existem semelhanças climáticas, ou seja, quantidade de chuvas, né, a umidade do ar, vai ser semelhante em toda aquela região. E as espécies de plantas e animais de toda aquela região que eu chamo de cerrado, vai ser semelhante. Então, por isso que eu chamo floresta amazônica de floresta amazônica, é um bioma chamado de floresta amazônica, e o cerrado, né, eu chamo de cerrado porque você vai ter elementos bióticos e abióticos diferentes do que eu encontro na floresta amazônica. Você sabe dizer quais são os outros biomas brasileiros? Né? Nós temos, além da floresta amazônica e do cerrado, nós temos a caatinga, né, que é um tipo de bioma que é encontrado no nordeste do Brasil, onde o clima é muito seco. Você encontra um número de espécies de cactos, né, de lagartos, né, em grande quantidade, porque os animais que vivem ali têm que se adaptar a esse clima muito seco, certo? Nós temos a floresta, a Mata Atlântica, né, que é um tipo de bioma que é encontrado no sudeste do Brasil, onde você tem um relevo bem diferenciado, né, uma vegetação densa, uma umidade alta. Você tem no sul do Brasil os campos sulinos, né, que é formado pelaquela região mais fria do Brasil. Então, nisso que você chama de bioma, né, você vai ter semelhanças entre os elementos bióticos e abióticos, certo? Então, ó, floresta amazônica, nós temos o cerrado, nós temos a caatinga, nós temos a Mata Atlântica, nós temos os pampas, nós temos os manguezais também, as restingas, que são exemplos de biomas. Mas existem biomas que não existem no Brasil, como, por exemplo, a savana africana, que é um tipo de bioma, né, que a gente encontra na África. Nós temos os desertos, que são encontrados em várias partes do mundo, beleza? Nós temos os biomas aquáticos. Então, você vai ter toda essa organização, né, no planeta. Então, quando eu junto todos os biomas do planeta, nós chamamos esse conjunto de biomas de biosfera. A biosfera é a superfície do planeta,
é onde que eu encontro, né, todas as espécies de seres vivos que existem no planeta, fica na sua superfície, certo? Então, ó, preste atenção como que a vida se organiza no planeta Terra. Introdução à ecologia, essa ciência que procura estudar a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Você aprendeu que os seres vivos são formados por células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas constroem os organismos. Quando tem organismos da mesma espécie, eu chamo isso de população, o conjunto de populações, comunidade. Quando eu junto comunidade e o ambiente que essa comunidade está inserida, eu chamo isso de ecossistema. O conjunto de ecossistemas eu chamo de biomas, e o conjunto de todos os biomas nós chamamos isso de biosfera. Beleza? Então, essa primeira parte de introdução à ecologia, essa ciência muito importante. Espero que vocês tenham entendido. Dá uma estudada, porque se você não estudar, você não aprende nada, tá bom? Não adianta ficar assistindo só videoaula que você vai aprender. Você tem que ler é a melhor forma de aprender. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal BioRock, Professor Roque Alves, para que você aprenda tudo sobre biologia. Valeu? Até mais, até a próxima. Muito obrigado, senhores.